Über die rechte Seite. Doué, starke Bewegung. Kliusch kommt zu Fall. Schiedsrichter Vasquez. A França não apenas venceu a Suécia esta noite. Eles a desmontaram peça por peça, diante de todo o mundo do futebol. E quando o árbitro apitou o final no New York New Jersey Stadium, o placar marcava 3 e marcava 0, e contava a história de duas equipes em planetas completamente diferentes. Esta foi a fase de 16avos de final, o momento em que os sonhos ganham asas ou são enterrados, e a Suécia, corajosa, esperançosa, perigosa no papel, entrou em campo acreditando que tinha uma chance. 90 minutos depois, estavam de volta para casa, enquanto a França carimbava sua vaga nas oitavas de final contra o Paraguai. Vamos falar sobre como isso realmente aconteceu, porque os números por si só deveriam chocar você. A França terminou esta partida com um valor de gols esperados acima de 3, mais de 3 gols inteiros de perigo claro criado. A Suécia teve menos de 1. Leia de novo. Isso não foi um jogo equilibrado que a França por acaso venceu. Foi uma demolição de homens contra garotos, disfarçada de partida de futebol. 25 finalizações da França, 8 da Suécia. 12 dessas finalizações francesas foram no alvo, mais do que o total de finalizações da Suécia na noite inteira. A posse de bola contou a mesma história, com a França controlando a bola, controlando o ritmo, controlando o medo nos olhos de cada zagueiro sueco. E tudo começou com um homem, Kylian Mbappé. Pouco antes do intervalo, com a Suécia agarrada a um empate sem gols e ousando acreditar, Mbappé recebeu a bola, driblou a defesa sueca como se ela nem estivesse ali e finalizou no fundo do gol. 1-0, e de repente você podia sentir todo o momentum da partida mudar como uma maré se retirando para o mar. Aquele gol sozinho já foi um aviso. O que veio depois foi a execução. No início do segundo tempo, Bradley Barcola transformou-se de garçom em finalizador, aproveitando um passe perfeitamente calibrado e batendo com categoria, sem piedade, como se já tivesse feito isso centenas de vezes. 2-0. A cabeça dos suecos caiu. Dava para ver na linguagem corporal, na forma como a marcação deles diminuiu, na forma como os atacantes pararam de acreditar que a virada ainda era possível. Depois veio o momento que será repetido por anos. A 16 minutos do fim, Mbappé marcou de novo, passando pela defesa exausta da Suécia e finalizando com sangue frio absoluto. 3-0. E isso não foi apenas mais um gol, isso foi história. Com aquela finalização, Mbappé se igualou a Lionel Messi na lista de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, 18 gols, e quebrou o recorde de mais gols marcados em fases eliminatórias de Copas do Mundo em toda a história do torneio. Pense nisso por um segundo. Todas as lendas que já jogaram esse esporte, todas as fases eliminatórias de todas as Copas do Mundo já disputadas, e agora Kylian Mbappé está sozinho no topo dessa lista. A Suécia teve seus momentos, não vamos negar isso. Alexander Isak testou o goleiro logo no início. Anthony Elanga e Victor Gyökeres tentaram criar alguma centelha, qualquer sinal de esperança. Mas a defesa francesa, comandada com disciplina brutal, simplesmente não vacilou esta noite. Todo o ataque sueco esbarrava em uma muralha de compostura e organização que não tinha nenhuma brecha para ser explorada. O que torna esse resultado ainda mais chocante é o contexto. A Suécia terminou em último lugar no próprio grupo de eliminatórias meses atrás, e de alguma forma se garantiu neste torneio como uma das melhores equipes de terceiro lugar. Eles lutaram, se esforçaram, conquistaram sua vaga aqui. Mas diante de uma seleção francesa que passou pela fase de grupos vencendo 3 de 3 jogos, marcando 10 gols no caminho, a Suécia simplesmente esbarrou em uma máquina que não estava dando trégua para ninguém. Esta é agora a eliminação mais precoce da Suécia em uma Copa do Mundo desde 1990. Pense nisso. Décadas de história, e é assim que termina para eles. Para a França, este é um recado claro. A equipe de Didier Deschamps acaba de mostrar ao mundo inteiro exatamente por que entraram neste torneio como favoritos. Campeões em título não desmoronam sob pressão, eles aplicam a pressão. E esta noite, diante de uma audiência global, eles a aplicaram com uma eficiência implacável, quase cruel. Michael Olise comandou o jogo a noite toda, participando de vários gols, cortando a estrutura sueca como um cirurgião. Este elenco francês não é apenas talentoso, é assustadoramente completo. Então, o que vem agora?
A França segue em frente para enfrentar o Paraguai na Filadélfia, uma seleção paraguaia que também chocou o mundo ao eliminar a Alemanha nos pênaltis. Esse é um confronto que você não vai querer perder, mas esta noite pertence à França e pertence a Mbappé, um capitão que acabou de reescrever os livros de recordes em tempo real. A Suécia volta para casa de cabeça erguida, mas com perguntas que vão ecoar por anos. Será que poderiam ter feito mais? Será que alguém poderia ter parado essa versão da França esta noite? Uma coisa é certa, isso não foi apenas uma vitória. Foi um aviso para todas as equipes que ainda seguem vivas neste torneio. A França está aqui, e agora, ninguém parece pronto para pará-la.